Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 18 de fevereiro de 2021 e o título é Separação. Outro dia li um texto falando sobre a conduta das pessoas diante das separações. O texto dizia que as separações conflituosas, cheias de acusações e agressões, ocorriam em relações onde, na verdade, nunca teria existido amor de verdade. Pensando nisso, me parece realmente fazer muito sentido. Onde há chantagens emocionais, acusações e ameaças, não pode haver amor verdadeiro. Numa relação onde há amor, ele nunca deixará de existir. Poderá, em algum momento, se transformar, mas não desaparecerá. Como entender que se possa desejar o mal a alguém que se ama e respeita? Forçar uma situação, forçar alguém a permanecer em uma condição que a faz infeliz, é extremamente egoísta, e amor não é egoísta. Quando uma pessoa não aceita a separação, mesmo sabendo que o outro está infeliz, ela está somente preocupada com a própria felicidade, em não sofrer, independente do que isso afete ao outro. Aí muitos dirão: mas e quem quer partir não está sendo também egoísta? É possível alguém que esteja infeliz fazer o outro feliz? Manter uma relação apenas por comodismo, por medo ou conveniência vale mesmo a pena? Acredito que isso possa acabar por destruir qualquer sentimento. Não restará nem o respeito e nem a amizade. Para quem parte, é difícil a situação. É doloroso sentir-se responsável pelo sofrimento de quem ocupa um lugar importante em sua história de vida. O amor mudou, mas ainda é amor. E justamente por isso, não seria correto privar aos dois a oportunidade de reconstruírem relações onde haja reciprocidade de sentimentos, onde a felicidade seja de ambos. Aceitar as escolhas dos outros nem sempre é fácil. É uma atitude que exige maturidade. Entender que não há como controlar sentimentos alheios, uma vez que, até dos nossos, tantas vezes perdemos as rédeas. Sentimentos não podem ser impostos. Amor implica liberdade, escolha. Escolher ficar ou escolher partir. Optar por estar onde o coração sintoniza e ressoa. Onde há amor, certamente haverá também respeito. E como dizia esse texto de André J. Gomes, separação é para gente madura. Então vamos lá. Nesse texto eu falo sobre, o contexto é mais sobre separações assim de relacionamentos afetivos, né, relacionamentos de casais, né, namoro, casamento, né, esse tipo de situação. Mas assim, na verdade, isso se aplica a qualquer tipo de relação, né? Porque mesmo assim, no contexto familiar, há situações em que não existe ali harmonia, não existe sintonia, não existe equilíbrio. A gente vê acontecer muitas vezes dentro de uma família situações em que não há como harmonizar, há muita diferença, né, inclusive de sentimentos. Às vezes é só uma pessoa que está ali sempre batalhando para manter as coisas em equilíbrio, a tentar manter harmonia na relação, enquanto a outra parte ou outras partes não se dão ao trabalho, ou então não tem nenhum, não alimentam nenhum tipo de sentimento. Às vezes a gente sabe que tem algumas relações, por mais que a gente ache que, por exemplo, a maternidade, a paternidade, a gente tem aquela coisa do ideal, né? De que é um amor incondicional, mas há exceções, há casos em que realmente não existe esse vínculo assim tão forte. Porque, né, pessoas
existem pessoas e pessoas, né? Nós somos indivíduos e cada um com as suas peculiaridades e com a sua forma de pensar e de agir e de sentir. E há pessoas que não têm esse tipo, não conseguem desenvolver esses laços afetivos com ninguém, nem com mãe, nem com pai, nem com filho, com ninguém. Tem pessoas que realmente o mundo para elas gira em torno delas. Então, não há nada que seja mais importante do que elas próprias. A gente percebe pessoas que às vezes elas falam só o tempo todo é sobre elas. Mesmo que elas envolvam outras pessoas, mas elas estão sempre falando sobre elas, né? Como elas é, como elas são, a importância delas, o quanto elas são é, competentes, habilidosas. Então é sempre a pessoa falando dela. E quando ela está falando com relação aos outros também, às vezes, muitas vezes é impondo a forma dela de pensar, de ver o mundo, se não aceita que ninguém critique, às vezes se alguém vai dar uma visão de mundo diferente, a pessoa não aceita. Então, às vezes, nessas situações, você ficar forçando também, né, ali o vínculo, acaba sendo algo desgastante, né? Acaba não trazendo nada de produtivo, porque há um desgaste desnecessário de um lado só que tenta manter ali a relação, às vezes por se sentir obrigada, às vezes por se sentir culpada, e, e essa pessoa acaba, né, se desgastando demais e num ambiente ali, numa terra infértil, onde não há reciprocidade. E, portanto, não há maturidade, né? Porque a pessoa que ela é muito egocêntrica, assim, né? Uma pessoa que se vê como o ser mais importante, é uma pessoa que no fundo, não tem maturidade. Não tem maturidade para conviver e com outras pessoas, não tem maturidade para desenvolver, né, relacionamentos mais profundos, então acaba vivendo as coisas meio na superfície. Normalmente são pessoas que têm muita dificuldade de, de criar vínculos e relações harmoniosas, né? Aquela pessoa que está, às vezes, tem uma frase que fala, né, que grandes pessoas, é, pessoas medíocres, grandes pessoas falam de ideias, né? Pessoas medíocres falam de pessoas. Então, é aquela pessoa que ela está sempre ali comparando, né? Se comparando com os demais, sempre se colocando acima dos demais, ao invés de tratar as coisas mais profundas e mais importantes da vida, né? E com relação a também os casais, né, que a gente vê às vezes acontecer, quantas situações a gente vê aí, né, de relações ali conflitantes, porque se insiste em algo que já não tem mais ali por que prosseguir, né? Então, a relação, principalmente casais que estão casados há muito tempo, às vezes a relação, aquele amor, né, aquela paixão vai se transformando, às vezes transforma em amor e às vezes acaba com o tempo virando mais amizade. E nem sempre as duas pessoas estão interessadas em ter em viver a relação da mesma forma, né? Tem gente que quer ter um relacionamento mais intenso, né? Realmente mais afetivo e não se sente feliz vivendo algo que tenha se transformado só em amizade. E aí é o que entra aí a questão do diálogo e da compreensão. Por isso que eu falo, onde existe amor, por mais que seja doloroso o início, né, o afastamento, aquilo não vai se transformar em algo que, que seja
assim, que deseje o mal do outro, né? Não tem como, se existe realmente ali um respeito, né? Porque o que no fim o que sustenta as relações acaba sendo mesmo o respeito, a admiração. Se isso é preservado, então não tem como o outro desejar a destruição daquela outra pessoa, né? Porque se criou ali uma base forte, que é o que e acaba levando, inclusive, a aceitar a decisão do outro, mesmo que não se concorde com ela. Né? Então é por isso que nesse texto ele fala sobre isso, né? E que a separação é para pessoas maduras, né? Porque é um aprendizado no fundo para todas as partes envolvidas, né? Tanto nas separações dos relacionamentos afetivos como casais, quanto nas relações familiares, né? Que às vezes acontece entre pais e filhos, entre irmãos. Recentemente, inclusive, eu estava vendo aí, tem um caso aí que está sendo muito divulgado de uma disputa, né, dos pais com relação a um filho menor e cada um fala uma coisa e a criança fica ali no meio sofrendo, né? Então assim, por conta do ego dos pais, né, daquela coisa de querer cada um ter a sua razão, ninguém está se preocupando com a coisa mais importante, que realmente é o filho ali. Né? Se eles tivessem a maturidade para lidar com isso, eles iriam resolver a situação pensando no melhor para, né, o filho deles. E, inclusive, o próprio garoto já se manifestou, é, porque ele já é um pré-adolescente, então ele já consegue manifestar a vontade dele, o que ele prefere. Ele já manifestou com quem ele gostaria de ficar, aí a outra parte fica falando que ele está sendo manipulado. E então, assim, e aí também o que a gente percebe é que envolve aí vaidade, que envolve também questão financeira, interesses financeiros. Então, assim, o que menos se pensa é justamente na pessoa que seria mais importante. E aí a gente percebe, então, que principalmente uma das partes aí, talvez, que esteja mais preocupada com ela mesma, né, pensando muito mais nela, do que em quem, no filho, né, que seria a pessoa mais importante. Então, há uma dificuldade aí de se criar um vínculo afetivo forte, né, porque via de regra, um pai e uma mãe, o que, que eles vão querer? O melhor para o filho. Se eles não querem o melhor para o filho, se eles estão pensando mais neles do que na criança, ele tem justamente há um desequilíbrio ali, né, na relação. Então, há um ego desequilibrado, há interesses ali que estão conflitando com os verdadeiros laços que precisariam, os laços de amor, né, que deveriam se sobressair e ficarem acima dos outros interesses, dos interesses pessoais, né? Então, esse texto fala justamente sobre essa questão da, da percepção de onde a gente deve se manter e de quando, né, e quando a gente deve se afastar. E que quando não há reciprocidade, quando não há respeito, não há admiração, né, não tem ali nada que demonstre que há uma troca, não é às vezes um lugar ao qual a gente pertença. E mesmo que seja, a gente sempre, na espiritualidade, a gente fala que nenhuma reencarnação, Chico Xavier falava, né? Nenhuma reencarnação é erra de endereço. Então,
Normalmente nas famílias a gente vive ali os maiores conflitos, tudo, mas é justamente o amor que faz com que a gente supere as diferenças e que a gente tenha os aprendizados dentro do lar, né, dentro do núcleo familiar para a gente evoluir. Mas isso não quer dizer que se tenha que sustentar relacionamentos tóxicos, relações tóxicas, né? Porque aí nesse caso, às vezes uma das pessoas envolvidas não consegue fazer a parte dela, o trabalho dela no aprendizado e acaba atrasando o outro. Então, aí, no caso, o outro tem que perceber: olha, eu estou fazendo o meu melhor, porque nem sempre a gente. Às vezes a gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente não pode fazer o trabalho do outro. Né? Quantas situações que a gente vê de mães e filhos, os pais fazem o melhor que podem, né? Dão a melhor educação, dão amor, dão carinho, dão tudo, dão toda a estrutura, toda a base, e há filhos que se desviam do caminho do bem, do caminho da luz e enveredam por caminhos tortuosos. É culpa dos pais? Não, eles cumpriram a missão dele, eles fizeram o melhor que eles puderam, mas eles não podem escolher pelo outro, porque o outro é outro indivíduo. Então, realmente é uma percepção que exige maturidade para a gente saber o quanto a gente deve insistir em algo que pode ali trazer bons frutos, que pode trazer o aprendizado e que pode estar dentro do teu propósito, e quando o que você tinha para aprender ali, tudo que você tinha para crescer e evoluir, já chegou num limite, e se você continua insistindo em algo que não é produtivo, você vai estagnar. E a estagnação, quando a gente acaba fazendo isso com a gente, de uma certa forma, a gente também prejudica o caminho do outro. Porque às vezes a gente coloca o outro numa zona de conforto e que faz com que ele também não progrida. E às vezes é justamente uma tomada de atitude de uma das partes que faz, às vezes sacode, né, dá aquela sacudida e faz com que o outro comece a tomar o caminho. E, e às vezes é justamente às vezes um rompimento drástico que faz com que as coisas comecem a caminhar para um caminho evolutivo para ambos, né? Porque se só um começa ali tentar manter o equilíbrio e manter o outro na zona de conforto, os dois vão ficar ali estagnados e ninguém cresce. Então, às vezes, o afastamento acaba sendo a solução para o crescimento de ambas as partes. Às vezes é algo até momentâneo, né? Às vezes é um rompimento momentâneo e que para trazer maturidade para aquela relação, para que ela depois flua com mais leveza, com mais profundidade, inclusive, né? Com sentimentos mais verdadeiros e mais sólidos, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.